Olá! Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa exploração de ideias. Hoje, olha, o nosso foco em algo que parece básico, mas é super importante. Como é que a gente entende o que a gente lê? Pois é, uma pergunta fundamental. Exato. E para investigar isso, a gente vai usar uns materiais bem específicos sobre interpretação de textos, sabe? Com um olhar especial para a interpretação bíblica. Temos aqui uns trechos de um manual de escatologia do Dwight Pentecost Ah, sim, conhecido. e também umas ideias de outros estudiosos. Ornithangos, Jane Green, Berkhoff, enfim, uma turma boa. A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar os métodos, os princípios que essas fontes trazem para a gente tirar o significado de um texto de um jeito mais, digamos, organizado. Um desafio interessante. Com certeza. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Que tal pela história que o Pentecost conta? Ele sugere que tudo começou lá atrás, sabe? Com Esdras. E que ele usava um método que a gente chama de literal. Literal. O que seria isso exatamente? Basicamente, buscar entender as palavras no sentido mais direto, mais óbvio mesmo, o pé da letra, né? Entendi. E aí, segundo o Pentecost, esse jeito literal de ler virou o padrão. No judaísmo rabínico, depois foi como os autores do Novo Testamento leram o Antigo. E era um método usado por Jesus, pelos apóstolos. Então seria um método original, digamos assim. Pela visão deles, sim. Mas, claro, a história não para aí. Com o tempo, surgiu um outro jeito de ler, o método alegórico, muito associado a Orígenes. Ah, Orígenes, Alexandria, né? Isso. E o Pentecost argumenta que foi uma tentativa de fazer a Bíblia dialogar com a filosofia grega da época, Platão, principalmente. Faz sentido, historicamente. E depois Agostinho teria, digamos, consolidado esse método na igreja. Aí, na visão do Pentas, isso acabou desviando um pouco o foco por séculos, sabe? Do que o texto realmente dizia. A tal da exegese cuidadosa ficou meio de lado. Uma crítica forte. Sim. E aí, séculos depois, a reforma protestante teria sido um retorno a esse método literal, que passou a ser considerado por muitos, desde então, a base para uma interpretação mais fiel ao texto. O que é fascinante observar aqui, né, é essa linha de argumento do Pentest. Ele está defendendo o método literal como o original, o autêntico, sabe? Aquele usado pelas figuras-chave. Exato. E os outros métodos, nessa visão dele, foram introduções posteriores. Muitas vezes, ele sugere para acomodar ideias que ele considerava meio fora da linha principal. Heterodoxas, como ele coloca. Isso. A conclusão que ele oferece é bem direta. O método literal deveria ser a nossa base para qualquer interpretação séria hoje, em qualquer assunto teológico. Só que aí tem um porém, bem interessante, que o próprio texto levanta. Qual seria? Usar o método certo ou literal não é, tipo, uma varinha mágica. Não garante que a interpretação vai ser correta. O exemplo que dão é justamente o rabinismo. Eles usavam o método literal, mas, segundo essa crítica, acabaram chegando a conclusões equivocadas. Por quê? Porque aplicaram o método de um jeito meio distorcido ou com pressupostos errados. Entendi. Não basta a ferramenta, tem que saber usar. Exatamente. Isso acende um alerta, né? Não basta ter o método, a gente precisa de, sei lá, regras do jogo, princípios claros para não usar o método de qualquer jeito. Perfeito. E é justamente aí que as fontes começam a detalhar esses princípios. O primeiro bloco é sobre o básico do básico, a interpretação das palavras. Afinal, né, são elas que carregam as ideias. Os tijolos da comunicação. Exato. Horne dá um panorama bem legal. Um ponto-chave que ele levanta é a gente verificar o tal do usus loquendi. Nome chique. O que é isso? Parece complicado, mas a ideia é simples. Como é que as pessoas realmente usavam aquela palavra, naquela época em que o texto foi escrito? Não adianta a gente pegar um dicionário de hoje e achar que significava a mesma coisa há 2000 anos. Verdade, a língua muda. E muito. Tem que investigar o uso comum daquele tempo, daquele lugar. Outra dica de ouro do Horne: mantenha o sentido mais comum da palavra, a não ser que o contexto grite que não é isso. Faz sentido. O óbvio primeiro. Isso.
E se uma palavra pode significar várias coisas, e muitas podem, né? A gente precisa ver qual sentido encaixa melhor ali naquela passagem, pensando em quem escreveu, para quem, por quê. Considerar o contexto imediato. Sim. Ah, e um cuidado importante, etimologia. A origem da palavra pode ser uma armadilha. Como assim? O significado original, lá atrás, pode ser totalmente diferente do uso corrente na época do autor. Sabe, geralmente, o sentido mais óbvio, aquele que um leitor atento pegaria de primeira, costuma ser o certo. Entendi. A meta é sempre tirar o significado do texto, não colocar um significado nosso lá dentro. Orne até fala que o sentido encontrado não deveria ir contra a lógica básica, a razão natural. Interessante esse ponto da razão natural. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque entram Angus e Green na conversa. Eles reforçam essa ideia, o sentido comum das palavras é o ponto de partida. O padrão, né? Isso. Só se deve buscar outro sentido se o contexto ou o raciocínio do autor ou até outras partes da Bíblia pedirem claramente isso. A prioridade para eles é tentar entender como os primeiros leitores teriam entendido aquilo, levando em conta o jeito deles de pensar, as figuras de linguagem que eram normais para eles. Se colocar no lugar deles, né? Exatamente. Eles têm uma frase ótima sobre isso, algo como: o verdadeiro significado não é cada sentido que a palavra contém, mas o que é proposto pelos escritores. A busca é pela intenção por trás das palavras, o que o autor, ou, na visão teológica deles, o Espírito Santo, através do autor, queria comunicar. A mensagem intencional. Perfeito. Então, a ideia principal que fica desse primeiro ponto, eu acho, é: comece pelo básico, pelo sentido normal, direto das palavras. Perfeito. É o alicerce. Mas claro, as palavras não flutuam sozinhas, né? Elas formam frases, parágrafos, capítulos. Estão conectadas. E isso nos leva direto para o segundo ponto crucial, a interpretação do contexto. Se as palavras são os tijolos, o contexto é a parede, a casa inteira onde elas fazem sentido. Boa analogia. E o Horne volta aqui com dicas valiosas. A principal: olhe com muita atenção o que vem antes e o que vem depois daquela frase, daquele versículo que você está analisando. Tentar entender uma cena isolada de um filme não funciona, né? A gente perde o fio da meada. Exatamente. O contexto pode ser o vizinho do lado, o versículo anterior e o seguinte. Pode ser a rua toda, o capítulo, ou até a cidade inteira, o livro todo. Ampliar o olhar. Sim. É preciso ver não só as palavras isoladas, mas como as pecinhas menores, as conjunções e, mas, porque, as preposições vão costurando as ideias, construindo o pensamento. Os conectores são chave. Muito. Orme também alerta: não force a barra para conectar uma passagem com outra lá longe se não tiver uma ligação óbvia, clara. E cuidado com parênteses. Só considere se o texto realmente indicar um. A regra de ouro aqui é: a sua explicação só vale se ela fizer sentido ali, naquele ambiente textual específico. Tem que caber no contexto. Tem que caber. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe que entender o texto envolve mais do que só palavra e frase. Aí entra em cena a interpretação histórica, que o Berkhoff aborda bem. Ah, o contexto maior ainda. Exato. A ideia central é que, como a Bíblia surgiu em momentos específicos da história, a gente precisa entendê-la olhando para essa história. Claro, para quem a vê como palavra de Deus, ela transcende a história, mas ela nasceu dentro da história. É situada, né? Exatamente. Berkhoff fala até numa interpretação psicológica. Tentar entender a palavra como algo que saiu da mente, do coração do autor, com a personalidade dele, as emoções. Entrar na cabeça do autor, quase. Quase isso. Ele bate numa tecla importante. Todo autor é filho do seu tempo. É influenciado pela cultura, pela sociedade, pelos eventos da época. Por isso o intérprete precisa ser meio detetive. Gostei disso. Detetive textual. É por aí. Precisa investigar a vida do autor, o jeito dele ser, as convicções, tentar reconstruir o mundo daquela época. Como era o lugar, a sociedade, a religião, a política, o que estava acontecendo. Uma imersão total. Total. E mais, quem eram os destinatários daquele escrito? Qual era o objetivo do autor ao escrever?
qual a idade dele, como ele estava se sentindo. E o ponto talvez mais crucial, segundo Berkhoff, a gente tem que fazer um esforço de imaginação para se transportar para aquela época. Viajar no tempo? Mentalmente, sim. Para o Oriente Médio Antigo, por exemplo. E evitar o tal do anacronismo. Anacronismo. Ler o passado com os óculos do presente, né? Exatamente. Julgar ou interpretar com base nos nossos valores, nosso conhecimento de hoje. Não dá para esperar que um autor do primeiro século pense ou fale como alguém do século XXI. Faz todo sentido. É como tentar entender uma carta do meu bisavô achando que ele usava o WhatsApp. Não rola. Não rola mesmo. E seguindo essa linha de mergulho no texto, a gente chega na interpretação gramatical. Selerier, citado por outros, diz que o ponto de partida técnico do intérprete é a gramática. A estrutura da língua. Isso. Usar a filologia sagrada, nome chique para dizer o estudo rigoroso da língua original, das palavras e como elas se conectam na frase. A estrutura da língua é a primeira chave. Exatamente. E o Terry, citando um tal de Davidson, mostra como a gramática e a história andam de mãos dadas. Ah, interessante essa conexão. Sim, porque as regras que os autores usaram não caíram do céu. Elas refletiam como a língua era usada naquele tempo, naquelas circunstâncias históricas. Voltamos ao usus loquendi, percebe? Tudo se conecta. Tudo se conecta. O trabalho do intérprete é descobrir como aqueles autores específicos usavam a língua, combinando a análise gramatical com o conhecimento histórico. Um trabalho minucioso. Muito. Terry descreve o intérprete histórico-gramatical ideal. Alguém que busca o significado exato que o autor quis passar, que usa as mesmas ferramentas de análise de texto e bom senso que usaria para qualquer outro livro. Imparcialidade, então. Fundamental. Alguém imparcial, que não tenta fazer o texto dizer o que ele já quer ouvir, sabe? Alguém que investiga a fundo a linguagem, o estilo, as circunstâncias, o propósito do autor, partindo do princípio de que o autor era coerente. O foco é sempre esse, o que ele quis dizer para eles, naquele tempo. Entendido. Palavra, contexto, história, gramática. Ufa! Mas aí vem aquele desafio que todo mundo que lê a Bíblia, ou mesmo poesia, literatura, encontra. Já sei onde você vai chegar. A interpretação da linguagem figurada. Aquelas imagens, metáforas, parábolas. Que são tantas. Muitas. As fontes, como Angus and Green, lembram que elas servem não só para deixar o texto mais bonito esteticamente, mas também para explicar coisas abstratas, espirituais, usando imagens concretas do nosso mundo. É um recurso poderoso e muito, muito comum. Sem dúvida. E, então, a pergunta de $1 milhão. Como a gente lida com isso? Quando Jesus fala, eu sou a porta, eu sou a videira, ou quando a gente lê as parábolas, os salmos cheios de imagens poéticas, o primeiro nó, como o Orne aponta, é: como eu sei se o que eu estou lendo é para ser entendido ao pé da letra ou como uma figura de linguagem? Nem sempre é óbvio. É verdade. Às vezes a linha é tênue. Lockhart dá uma regra bem prática. Acho útil. Qual? Ele diz: se o sentido literal faz sentido ali no contexto, provavelmente é literal. Agora, se o sentido literal fica esquisito, absurdo, contraditório, aí a chance de ser uma figura de linguagem é bem grande. O teste do faz sentido. Basicamente isso. Ele acrescenta que, como o normal da comunicação é a linguagem ser literal, a gente deve partir desse princípio. Só pense em sentido figurado se tiver um bom motivo para isso. Na dúvida, se o literal funcionar bem, fique com ele. Parece uma abordagem segura. É interessante que até o Hamilton, que segundo o texto gostava de uma interpretação mais simbólica para as profecias, Ah, sim, você mencionou. até ele concorda com a regra geral. Comece pelo literal, mesmo em profecia. As exceções seriam A, se a linguagem for muito obviamente figurada, tipo um exagero claro, uma hipérbole. Ok. B, se o Novo Testamento claramente der outra interpretação para aquela passagem do Antigo Testamento. A Bíblia interpretando a Bíblia. Isso. Ou se o sentido literal bater de frente com verdades muito claras, ditas em partes não simbólicas do Novo Testamento. A ideia dele é usar o que é claro para iluminar o que é mais obscuro ou simbólico. Faz sentido usar as partes mais diretas como guia. Fairbairn também dá umas pistas para a gente identificar figuras, né? Sim, o que ele diz? Ele fala que provavelmente é figura quando o sentido literal mudaria a natureza da coisa.
Jesus não é uma porta de madeira, obviamente. Claro. Ou quando literal sou estranho, moralmente inadequado, talvez. E uma boa dica também é procurar outras passagens que falam do mesmo assunto de um jeito mais direto, mais explícito. Comparar passagens paralelas. Clássico da hermenêutica. Exato. Isso Leherrier complementa dizendo que a chance de ser figura aumenta em certos gêneros. Poesia, provérbios, discursos mais emocionados, populares. Se o sentido literal for simplesmente ridículo, é um sinal forte. O teste do ridículo. É. Mas ele alerta. Mesmo com essas pistas todas, não dá para ter preguiça. Tem que analisar a passagem com cuidado, fazer exegese direitinho. Com certeza. E o Terry, de novo, traz um banho de bom senso aqui. Ele diz que regras super rígidas às vezes ajudam menos do que a sensibilidade, o julgamento do intérprete. A arte da interpretação. Exato. Olhar o estilo do livro, o plano do autor, o contexto imediato, comparar com outras passagens, isso é fundamental. Ele reforça: Deus escolheu usar linguagem figurada. Isso não quer dizer que o significado seja vago ou incerto. Só exige mais cuidado da nossa parte para entender cada figura dentro das regras da linguagem e do pensamento do autor. Discriminação cuidadosa, como ele diz. Isso. E nesse espírito, o David L. Cooper criou o que ele chamou de axioma do intérprete. É quase um mantra. Opa, qual é o mantra? Quando o sentido normal das escrituras faz sentido, não busque outro sentido. Portanto, tome cada palavra em seu significado primário, usual, comum, literal, a menos que os fatos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e verdades axiomáticas e fundamentais, indiquem claramente o contrário. Uau! Bem completo. Resume bem a ideia de partir do literal, mas com abertura para o contexto indicar outra coisa. Exatamente. Beleza. Então, digamos que a gente identificou que é uma figura de linguagem. Usamos essas dicas, o contexto gritou, figura, mas aí vem a segunda parte do desafio. Como é que a gente interpreta essa figura? O que ela quer dizer de verdade? Boa pergunta. O que as fontes dizem sobre isso? Olha, Schaeffer, citando Sellery, de novo, dá a chave. O objetivo é achar a verdade literal que a figura está comunicando. O que importa é a ideia por trás da metáfora, da parábola, do símbolo, e não o sentido literal das palavras que formam a figura. Ah, entendi. O significado real é o figurado, nesse caso. Exatamente. Sellery diz que, nesses casos, só existe um significado real, o figurado. O literal foi só o veículo, a imagem, para passar a mensagem. Interessante. Quer dizer, a gente não ignora o literal, ele é a pista, mas o alvo é a ideia por trás. Isso. E o Orne também tem umas regrinhas para isso que a gente pode resumir. A ideia geral é: em textos históricos, o literal costuma prevalecer mais do que na poesia. Se o literal for absurdo ou contraditório, descarta. Ok. Para achar o significado da figura, ele sugere investigar o ponto de contato, a semelhança entre a imagem usada, porta, videira, e a realidade que ela representa, Jesus. A base da comparação. Exato. Usar o contexto como guia, claro, ver se o próprio autor explica em algum lugar, comparar com passagens parecidas, pensar no fundo histórico e como aquilo se encaixa na mensagem geral do autor, na teologia dele. Uma investigação completa. E ele dá alguns cuidados importantes também, tipo não forçar a barra esticando demais a comparação, sabe? Nem todo detalhezinho da figura tem um significado secreto profundo. Às vezes a gente viaja nisso, né? Pois é, usar as passagens mais claras e literais sobre o assunto para balizar o sentido da figura. E, muito importante, não colocar significados modernos em imagens ou conceitos antigos lá do Oriente. Temos sempre que pensar o que aquilo significava para eles, naquela cultura, naquele tempo. Evitar o anacronismo de novo, mesmo na figura. Sempre. Isso, sabe, levanta uma questão importante. Como achar o equilíbrio certo? Partir do literal, sim, mas saber reconhecer e interpretar bem as figuras de linguagem, que são tantas e tão ricas. É um desafio constante na leitura. Sem dúvida.
Mas o ponto central que as fontes parecem reforçar é que os mesmos princípios básicos de interpretação cuidadosa, analisar palavra, contexto, gramática, história, valem também para a linguagem figurada. Não é uma licença para inventar significado. De jeito nenhum. Reconhecer uma figura não é um convite para abandonar o método e viajar no significado. É um convite para investigar com o mesmo rigor qual era a intenção do autor ao usar aquela imagem específica. Faz todo sentido. O método se aplica a tudo. Bom, fazendo um resumo rápido da nossa conversa de hoje, nós percorremos um caminho bem interessante, eu achei, seguindo essas fontes que a gente analisou. Vimos a defesa do método literal como ponto de partida histórico. A tese do Pentecoste, principalmente? Isso. E depois mergulhamos nos princípios para entender as palavras em si, o contexto ao redor delas, a história por trás do texto, a gramática que o estrutura e, finalmente, como lidar com a linguagem figurada, que é tão rica e às vezes desafiadora. Um percurso completo pelos elementos da interpretação? Sim. E a grande ideia que parece costurar tudo isso, pelo menos para mim, é essa busca persistente pelo significado que o autor original queria passar, através de uma análise que seja cuidadosa, organizada, bem informada. A busca pela intenção autoral. Exato. Olha, foi ótimo ter a sua companhia nessa exploração de hoje. Igualmente, é sempre bom revisitar esses fundamentos. E, para não deixar a conversa morrer aqui, sabe, fica uma provocação final. Opa, adoro provocações. Manda! Esses textos todos, eles enfatizam muito os métodos, o rigor, para chegar no significado objetivo, né? Aquele que o autor quis dar. Sim, a busca pela objetividade é forte. Mas, parando para pensar, todo mundo que lê, que interpreta, vive no seu próprio tempo, na sua cultura, tem suas ideias pré-concebidas, certo? Eu, você, quem nos ouve? Com certeza, ninguém é uma folha em branco. Pois é. Aí fica a pergunta. Até que ponto a gente consegue realmente aplicar esses métodos de forma totalmente neutra? Como será que o nosso próprio mundo, as nossas lentes, conversam ou até interferem com o mundo do texto, mesmo quando a gente se esforça para seguir todas essas regras à risca? Boa pergunta. A tensão entre objetividade e subjetividade. Exato. Fica aí a reflexão sobre essa dança, né? Entre a busca pelo sentido original e a nossa própria condição de intérprete situados no tempo e no espaço. Excelente ponto para a gente continuar pensando. E olha, teremos uma nova análise na semana que vem. Estaremos aqui. Que Deus abençoe a todos.